A reforma trabalhista e as graves denúncias contra parlamentares e o presidente Michel Temer marcaram o primeiro semestre em Brasília. É o que mostra a segunda reportagem da nossa retrospectiva feita por Damares Bubans. Foram 14 horas de sessão. Após 3 meses de discussão, a reforma trabalhista foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. E apesar de positivo, o resultado não foi o esperado. O governo conseguiu 296 votos favoráveis, menos do que o esperado. A sessão foi marcada por momentos de embate entre oposição e base aliada. Capaz de gerar mais oportunidades e mais empregos. Retirar direitos não é aquilo que a reforma trabalhista se propõe. Tem alguma empresa, grande empresa nesse país, que não cresceu muito durante os últimos 12 a 13 anos? Não tem. E foi com esses trabalhadores com todos os direitos. Por que vamos tirar agora? No Senado, a reforma trabalhista foi aprovada em julho, mesmo sob manifestações de alguns parlamentares no plenário da Casa. Foram 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção. Era a primeira vitória do governo Temer no Congresso. Mas a resistência e a polêmica em torno da proposta já davam sinais de que aprovar a reforma da Previdência não seria uma missão fácil. Paralelo à discussão das reformas, o Brasil acompanhou denúncias envolvendo parlamentares. Prisões, delações, polêmicas. Até o presidente da República virou alvo de investigação criminal pela primeira vez na história. Um acontecimento a cada instante. E Brasília se manteve em ebulição durante todos os 6 primeiros meses do ano. Foi um ano muito intenso, né? Um ano de votações muito polêmicas. Foi um ano de dificuldades, mas já há uma sinalização da retomada da empregabilidade. É um ano atípico, a gente também não pode deixar de destacar que foi um debate intenso no campo ético. Nós tivemos 2 votações sobre uma admissibilidade de um processo contra um presidente da República. Você tem vários parlamentares que estão em xeque também na sua conduta ética, na sua honestidade. 2017 foi um ano difícil, mas 2018 será um ano muito melhor. A Assembleia Legislativa pode votar hoje o orçamento 2018 do governo de Alagoas. O projeto de lei orçamentária anual estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do ano que vem. Vamos falar sobre esse assunto com o deputado estadual Rodrigo Cunha. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Sabrina. Deputado, qual o valor total do orçamento? Ficou em quanto? Bem, Sabrina, o valor ele é pouco mais de 10 bilhões de reais. É muito dinheiro, realmente também são os recursos, e isso é importante deixar claro. Não é um recurso fabricado pelo governo do Estado, não é isso. São os recursos dos nossos impostos, de repasses também do governo federal, e por isso as pessoas também têm que se preocupar com esse momento. A lei orçamentária é a principal lei que a Assembleia aprova no ano. Por isso que existe uma audiência pública, ela tem que passar durante 10 sessões para receber emendas dos deputados, e aí será dada a diretriz para o próximo ano. O senhor acha que ela foi bem discutida? Houve essa audiência pública, mas foi bem discutida com a sociedade ou não? Houve audiência pública, não teve, no meu ponto de vista, uma grande participação da sociedade, como deveria ter. É o momento, por exemplo, de quem trabalha com uma causa específica, vamos dizer, com a prevenção do uso de drogas, solicitar junto aos parlamentares que façam emendas para tentar prestigiar aquele segmento específico. É um momento que as pessoas podem buscar uma atenção maior para a saúde, para a educação. Então, os parlamentares ali estão para representar essas pessoas. Então, por isso que é importante criar também mecanismos e não apenas deixar para que a Assembleia faça esse seu papel. Não só eu, mas alguns outros parlamentares também usaram as redes sociais para isso, chamando a atenção principalmente para aquilo que é dado como prioridade em detrimento de outras situações. Nesse caso, por exemplo, na educação, em relação a 2017, o valor vai ser reduzido, e isso é um dos pontos que o senhor contesta, não é? Exatamente. Não só a educação, mas também outros pontos, porque o valor da educação há alguns repasses federais que podem até diminuir um pouco esse impacto,
mas a questão, quando a gente fala aqui, daquilo que de fato pode mudar a vida do alagoano, de todos aqueles que estão nos assistindo, que têm um bom senso e sabem que deixar de investir ou investir menos em esporte, investir menos em cultura, investir menos em ciência e tecnologia. Todas essas áreas vão ter os valores reduzidos. Todos os valores bem reduzidos. Mas, por exemplo, quando nós pegamos aqui uma área como o esporte, você retirar 1,5 milhão de uma pasta que tem pouco mais de 6,5 milhões, ou seja, é um valor significante. Já era pouco para o que se tinha para se tratar do esporte durante todo o ano aqui em Alagoas. Ainda vai se reduzir mais isso. O reflexo para a sociedade é muito ruim. É muito ruim, porque nós estamos falando aqui em desenvolvimento social. Porque podemos falar um outro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento econômico, industrial, um desenvolvimento focado em infraestrutura, que esse sim é o que está dito na lei orçamentária, é a prioridade para o próximo ano. E a gente sabe que para um país melhorar, a gente tem que investir em educação. E esporte, cultura, né? No ser humano em si, para que as novas gerações venham, né, com uma cabeça melhor, que o mundo melhore também. Esse é o raciocínio de todos que estão nos assistindo, eu tenho certeza, Sabrina. Porque investir, aumentar de um ano para o outro, cerca de 450 milhões em investimento em obras, praticamente, em detrimento, em diminuir na nossa cultura, no nosso esporte, na nossa ciência e tecnologia, na própria Secretaria do Trabalho, que o principal problema hoje, acredito, de muitos que estão nos assistindo, é o trabalho, é a falta de emprego aqui em Alagoas. A Secretaria do Trabalho teve uma redução enorme e poderia usar esse recurso para fazer curso de capacitação, melhorar um pouco mais a qualificação do alagoano e aí conseguir outras formas de rendimentos. Então, para mim, do meu ponto de vista, que eu estou falando já como parlamentar, com minha visão política, são escolhas erradas. Então, o senhor acha que essa linha, né, de pensamento da lei orçamentária, investindo muito em obras no ano que vem, tem eleição ano que vem, o senhor acha que tem alguma coisa relacionada? Sabrina, eu espero que o povo tenha certeza que vão acompanhar, mas que o povo saiba que não deve ser feito como tolo, né? Num momento como esse, que todo mundo tem acesso à informação, não vamos agora acreditar em tudo que passa em termos de propaganda e nem achar que está tudo a mil maravilhas. Então, quem precisa do serviço público sente aquela precariedade e pensar também a longo prazo, porque um hospital, por exemplo, que seja entregue, ele para ser entregue ele tem que funcionar também. Nós já temos hospitais aqui que não conseguem funcionar. Então, se forem ser entregues mais 3, 4, 5 hospitais novos no ano que vem, isso daí, as estatísticas, os estrategistas, os marqueteiros políticos dizem que o que dá a volta é construir prédio. Então, vai ser entregues alguns prédios. Mas vamos lembrar esses que existem, vamos lembrar do Santa Mônica, vamos lembrar do HGE. Santa Mônica está minguando, você não tem seringa, você não tem luvas. O HGE, você não tem um sistema para controlar os produtos que são comprados, o que falta, as marcas, é uma dificuldade, as ambulâncias SAMU ficam nas portas. Então, é isso que o alagoano deve olhar, não é um novo hospital que vai resolver toda essa situação. Estou usando isso como exemplo, né? Várias outras obras serão entregues, é importante ter obras, não se tenha dúvida, mas não diminuindo, retirando, de certa forma, da cultura, do lazer, da ciência e tecnologia. Em compensação, o valor para a Ali vai aumentar, né, em relação a 2017, e isso pode ser contraditório. Enquanto tira da educação, da ciência e tecnologia, da cultura, do esporte, aumenta-se para a Assembleia Legislativa? Sabrina, inclusive é importante ter uma resposta. Para que é que aumenta? Para que esse dinheiro é usado? Para que esse dinheiro é usado? Não, deve-se ter uma transparência exata para que as pessoas saibam, de fato, quanto se é gasto com os funcionários da Assembleia, quantos com o comissionado, quantos em gratificações, que é um valor importante. Lembrando que aqui em Alagoas, o deputado é aquele que custa mais para o povo. O deputado mais caro do país fica aqui em Alagoas. O deputado que tem mais férias também fica aqui em Alagoas. São 90 dias durante um ano, que corresponde ao quê? Dos 4 anos que um parlamentar é eleito, 1 ano é de recesso. Então, isso hoje em dia não tem cabimento, é o maior recesso do país, é o que mais recebe no país. E a maioria dos parlamentares não tem interesse em mudar isso. Inclusive, nessas duas situações, eu apresentei projetos nesse sentido, tanto devido à gratificação. E aqui é importante dizer isso, não é para receber aplausos, mas para demonstrar que apenas um gabinete, o meu gabinete terminou o ano passado, economizando cerca de 3 milhões de reais, um parlamentar aqui em Alagoas, então isso poderia ser multiplicado por muitos outros, e também o recesso, quem acompanha sabe a nossa luta ali para diminuir esse recesso. O trabalhador brasileiro, quando tem 30 dias de férias. Se bem que se a gente falar para um taxista, para um advogado, para um corretor, quantos dias de férias não tem, porque o parlamentar hoje tem 90 dias. Se as sessões só são dia de terça, quarta e quinta.
Vai ser votado hoje o parecer na comissão, mas pode ser que seja votado hoje em plenário também? Sim, eu acredito que a comissão vai se reunir antes da sessão para que seja possível votar ainda na sessão ordinária ou a lei orçamentária ainda esse ano, ainda hoje. Vai ser aprovada ou qual a expectativa aí? Algumas emendas foram feitas, fiz várias, com vários outros parlamentares apresentaram suas emendas, e a expectativa é que haja uma tarde e uma noite de grandes discussões. Última pergunta, bem rapidinho. Qual o cargo que o senhor vai se candidatar nas eleições de 2018? Olha, ainda não tenho uma resposta para lhe dar, porque o meu foco é justamente isso, é debater, é fiscalizar e acompanhar os recursos e os serviços públicos. E aí sim, na virada do ano, começar realmente a pensar, fazer pesquisas e saber qual é a opinião também de quem nos assiste para ver qual é o passo que será dado. Deputado, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde, um feliz ano novo para você. Para você também, Sabrina. Um prazer estar aqui com você. Prazer também, muito obrigada. E você pode rever todo o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.